vou abordar sobre problemas culturais, desafios culturais na tradução de Os Lusíadas para a língua indonésia. Mas aqui tenho um título mais poético, Ecos através das culturas, traduzindo o épico Os Lusíadas para leitores indonésios. O meu nome é Dani e sou indonésio, trabalho na universidade em Jakarta. Depois vamos passar. Ok, para começar vou mostrar a capa do meu livro da tradução de Os Lusíadas para a língua indonésia e a versão indonésia Os Lusíadas chama-se Puisi Lusiadi. E Os Lusíadas originais foi publicada em 572. A minha versão foi publicada mais recentemente, ou seja, em 2020, há 2 anos mais ou menos. E aqui quero também mostrar a versão original de Os Lusíadas, de magnífica obra de Luís de Camões. Depois, não, espera que é mais atrás. Ok. Então, como sabemos todos, que Os Lusíadas é uma poesia narrativa que relata as conquistas dos exploradores nos chãos do Ocidente, batalhas e os grandes heróis que desbravavam territórios ainda intocados, ainda não visitados. Não? E Camões também aborda temas de amor, terreno, desejos, elogios aos reis e fé, obviamente católica. E também o Canto 9, por exemplo, narra a Ilha do Amor, onde os heróis têm múltiplos encontros amorosos. E essa tradução da obra começou nos inícios dos 2001, com previsão de conclusão no ano seguinte, em 2022. Então, é um projeto bastante ambicioso, um ano só, pensando como celebração dos 450 anos da sua primeira publicação, para ser lançada durante o congresso que organizamos há 2 anos. E esse primeiro congresso organizamos simbolicamente na Indonésia, porque não sei se sabem que o verso da obra de Os Lusíadas foi na ilha de Ternate, ou seja, as primeiras páginas de Os Lusíadas foram escritas na ilha de Ternate, segundo o professor Filipe também. Com uma participação bastante importante em alguns comunistas do Brasil, da Itália também, todas partes, mas organizamos esse evento virtualmente, por causa do Covid. Uma mensagem do rei. Também, tivemos um discurso da parte do rei de Ternate, né? No início do congresso. Não, isso que vou falar, não? Desafios encarados. A tradução de poesia ainda é um objeto considerável de considerável debate. Então, a tradução poética é uma coisa que agora é muito debatível. Porque, por exemplo, no caso de Os Lusíadas, o idioma usado é um português antigo, ou seja, o século XVI, distinto do português moderno que aprendi em Lisboa. Não? Então, podem imaginar as dificuldades que tive traduzindo esta obra, que foi escrita com uma língua muito antiga.
portanto, é imperativo possuir conhecimento sobre o contexto histórico e sociocultural no momento em que esta obra foi escrita. Não só o aspecto linguístico, mas também conhecimentos sobre o contexto histórico e sociocultural desta obra. Essa é uma pergunta muito importante. É possível traduzir poesia? Não sou eu que respondo. Vou mostrar algumas opiniões ou comentários de alguns escritores sobre a possibilidade de fazer a tradução poética. Diz Dante Alighieri, que é um poeta muito famoso italiano: não existe harmonia nas associações de reflexões numa língua que possa ser transferida para outra sem comprometer a sua suavidade e harmonia. Então, para ele, não é muito fácil, não? Transferir esse aspecto poético na outra língua. Vamos passar a Rilke, que diz: na poesia não há uma única palavra. Referimos até mesmo a cada artigo como o francês, le, la, etc., que seja precisamente igual a palavras com sons semelhantes, usadas no cotidiano ou em conversas. Isso é a opinião de Rilke. E uma opinião muito pessimista da parte de Samuel Johnson, que é um psicógrafo do século XVIII. A poesia não pode ser traduzida, simplesmente. E aqui temos a opinião, o comentário do Victor Hugo, que é um poeta muito famoso francês. Une traduction d'un vers me semble quelque chose d'absurde, d'impossible. Em versão portuguesa, a tradução de um verso, a meu ver, é algo insensato, impraticável. Lednik menciona algo muito engraçado sobre a possibilidade de tradução poética, dizendo que a tradução de poesia é como uma sepultura sem esperança de acontecer o milagre da ressurreição. E esse é um poeta russo que diz: solicitar a outro tradutor que traduza um poema é como forçá-lo a construir uma grandiosa casa em estilo georgiano, não com tijolos, mas com papel, vidro e cimento, mantendo ainda a sua elegância. Depois Popovic diz: a tradução de poesia requer sempre dois elementos, duas pessoas, o autor, Luís Camões, e eu como tradutor, não? E duas línguas e duas situações literárias. Duas línguas. A língua indonésia, uma língua oriental, e a língua portuguesa, que é uma língua ocidental, e depois situações literárias completamente diferentes, não? Entre a literatura ocidental e a literatura oriental. E vamos ver a distinção entre o autor e o tradutor manifesta-se nos contextos sociais e culturais, incluindo a literatura, e essa discrepância por si só já apresenta desafios muito significados. E depois disto, a disparidade linguística, contudo, é frequentemente um elemento que conduz muitos tradutores ao pessimismo. Como ontem, durante o jantar, diz que a língua portuguesa tem esse sistema verbal muito complicado, não? Com conjugação. Então, também há um livro especial de conjugação, mas na nossa língua, por exemplo, não temos esse livro de conjugação, porque simplesmente temos o infinitivo, não? Como comer, como, comes, comemos, comereis. Simplesmente dizemos makan para todas as pessoas e para todos os tempos.
Então, podem imaginar essa dificuldade, não? De traduzir de português para indonésio. Depois, numa poesia, as palavras são selecionadas não apenas pelo seu significado, mas também para criar motivos poéticos. Na tradução de um poema, transmitir esses elementos poéticos enquanto se preserva o significado exato é, de facto, uma tarefa muito difícil, praticamente impossível. Porque, por exemplo, não sei, se falamos de uma palavra como beleza, não? Beleza, na vida cotidiana, nas conversas normais, tem um certo sentido. Mas quando é usada na linguagem poética, pode referir a uma conotação especial, por exemplo, não? Depois, transmitir os elementos poéticos, suas expressões estéticas noutra língua é uma tarefa complexa. Poesia, métrica, rima, utilização de metáforas, estilo, etc. Segundo Selberg, se a poesia realmente precisar de ser traduzida, a tradução em prosa apresenta-se como a única forma de alcançar tal feito. Ou seja, com uma explicação com muitos detalhes, não? É uma prosa. Isso é possível, segundo o Selberg. E aqui, segundo André Lefebvre, em francês, ele propõe 7 métodos distintos para traduzir poesia. Então, fonêmica. Hein? Tradução fonêmica quer dizer que a tradução que respeita, por exemplo, vamos tentar de transmitir o som da língua de origem à língua de destino, não? O mesmo som. Essa é a tradução fonêmica. E depois temos tradução literal, que é mais como tradução palavra por palavra, e tradução métrica, se respeitam métodos. Tradução em prosa, se, como sugeriu outro poeta, tradução. Isso não é tradução do poema, tradução rimada, ou seja, transmitir as mesmas rimas, as rimas da língua de origem à língua de destino. E depois, tradução livre, ou seja, não dependemos demasiado da língua de origem, mas agora respeitamos o significado. Interpretação é mais como adaptação. Então, também os nomes da pessoa podemos mudar, não? A nível de adaptação. Apesar das críticas negativas quanto à tradução de textos poéticos, a realidade é que obras desse tipo existem. Isso sim, isso existe. E que obras desse tipo existem e persistirão, pois representam a única forma de transmitir a riqueza literária de uma cultura para outra. Então, apesar de todos esses desafios, sempre existem obras de tradução, não? Até agora. Por isso que, apesar de tudo, decidimos fazer esta aventura, não? Traduzindo os Líliadas para a língua indonésia com um ano de tempo. Então, agora vou mencionar alguns motivos para os quais decidi fazer essa aventura. Primeiro, a sugestão do Felipe,
para realizar essa tradução como parte da celebração de 450 anos aniversário da primeira tradução da obra, não? Por isso, Dani, vamos fazer essa tradução. No início não queria, porque sabia que era muito difícil e muito desafiador. Mas depois decidi sim também. Motivo número 2, a obra é reconhecida como uma peça fundamental da literatura mundial, acrescentando assim a esta tradução um elemento de importância cultural também. Depois, a presença de versos que abordam a região da Indonésia, porque em algumas estrofas, Luís Camões mencionou algumas regiões da Indonésia e mesmo no primeiro verso, na primeira estrofa do primo canto, já mencionou Indonésia, ou seja, Sumatra, Trabobana, que se referia a Sumatra. Então, por isso que tenho de fazer isso, apesar destas dificuldades, destes desafios, não? Também, ponto número 4 é muito importante, porque a estadia de Luís de Camões na Indonésia, juntamente com a crença que foi aqui, que na Indonésia, que ele começou a escrever a sua obra, confere um toque especial à tradução, destacando a ligação histórica entre a obra e o país. Então, que tipo de problemas encontrei? Então, um problema cultural significativo na tradução de Os Lusíadas é o contexto histórico e cultural deste poema épico. A obra Os Lusíadas está profundamente enraizada, ou seja, na identidade portuguesa e na era das descobertas, o que não pode representar desafios para os tradutores que tentam transmitir as nuances culturais aos leitores de diferentes origens. Isso estou a falar das dificuldades para os tradutores em geral, não só para o tradutor para a língua indonésia. E também, outro problema é o poema celebra as façanhas heroicas dos navegadores portugueses e a linguagem e as imagens usadas são frequentemente específicas à história e mitologia portuguesas e os tradutores precisam de refletir cuidadosamente sobre como capturar essas referências culturais e apresentá-las de uma maneira acessível e significativa para leitores de diferentes culturas. Isso é uma regra geral para todos os tradutores, não só para o tradutor para a língua oriental. Não? E por essa razão, eu decidi optar por uma abordagem de tradução mais literal, não? Como para a palavra, e para manter a fidelidade ao texto original, priorizando os significados mais do que a forma poética. Porque já um sentido já é muito difícil para os leitores indonésios, então para que fazer uma coisa é impossível. Mas, como já não respeito a forma poética, ou as rimas usadas por Luís Camões, então o que fez é convidar os poetas nacionais, como 15 poetas nacionais, que me ajudaram para embelezar a versão de tradução para que seja mais poética, não? Porque já perdemos essas rimas que foram usadas por Luís Camões. E depois, que fiz para facilitar esse trabalho tão ambicioso?
Então, utilizei diversas versões existentes já, não? Para mim, um problema maior é, especialmente, a compreensão do texto, porque como foi escrito em língua português antigo, e também falta-me contexto cultural, histórico. Então, portanto, eu utilizei algumas traduções já feitas em inglês, em italiano, francês, espanhol. E vi que a tradução espanhola é mais leal à versão original. Então, ajuda muito. E depois, utilizei também a versão moderna de Os Lusíadas, escritas por Fábio Renato Vilela, do Brasil, e o Virgílio Dias, de Portugal. Os dois escreveram Os Lusíadas em versão moderna, com muitíssimas explicações culturais, históricas. Isso ajudaram muito a minha compreensão do texto, porque para os tradutores, uma coisa muito fundamental antes de lançar a tradução é compreender, perceber o texto. Por isso que eu tinha de estar seguro que percebi o texto. Por isso que utilizando as versões modernas dessas duas pessoas, isso ajudou muitíssimo. E depois, apesar de tudo isso, sempre tive problemas. Por isso que, para superar desafios culturais e lacunas linguísticas, foram incorporadas não menos de 1.412 notas de rodapé. Para você para que seja mais claro para os leitores indonésios. Aqui temos a capas do livro da conversão moderna. Acho que também para os alunos de português de Moçambique e outros países que têm dificuldades para perceber o português utilizado por Luís Camões, podem também ler isso, porque é muito claro. Né? Historicamente e culturalmente, há muitas explicações. E agora vou mostrar o resultado da tradução. Então, aqui temos o primeiro canto. Não? As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passarão ainda a lâmpada trepolana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana. E entre a gente remonta, edificarão novo reino que tanto sublimarão. As rimas são muito lindas, muito bonitas, não? E depois, a minha versão indonésia não tem essa rima, porque tinha de respeitar o significado o mais possível. Não? Pasukan gagah bertolak dari pantai barat Portugal, melewati samudra yang belum terlayari, mengembara jauh hingga Sumatera, menghadapi bahaya penuh tekad dan keberanian, melampaui batas kemampuan manusiawi, dan di antara bangsa-bangsa yang begitu jauh mendirikan kerajaan yang berjaya. Eu me vermelho aqui para dar explicações sobre problemas culturais. Não? Por exemplo, da ocidental praia lusitana. Parece uma afirmação simples, não? Mas depois foi traduzido literalmente como bertolak dari pantai barat Portugal. Partam da costa oeste de Portugal, não? Na versão indonésia. Sim, parece simples, mas essa tradução pode ou não pode evocar a mesma conotação histórica explorativa para leitores indonésios. Não? Porque não podemos imaginar que essa viagem, né, de Portugal com os
esse espírito, né, de descoberta, etc., não pode ser, os leitores eles não podem perceber isso, não? Mas eu fiz essa tradução literal assim, não? Depois temos Taprobana, a palavra urbana também, que é completamente desconhecida pelos leitores indonésios. Mas, felizmente, o historiador Filipe, que tem 3 doutoramentos, diz que isso é Sumatra. Sumatra, não é Sri Lanka. Então, para mim, isso é fácil. Então, eu pus Sumatra, e os leitores indonésios conhecem muito bem esta ilha. Então, não tivemos esse desafio, não? Porque temos já uma tradução literal perfeita, nesse caso. Depois há essa palavra Kerajaan Baru, que é uma tradução por palavra de novo reino. Novo reino, simples, não? Mas para os textos indonésios, certamente não se refere aos destemidos exploradores que se lançaram a jornadas marítimas perigosas, ultrapassando os limites de força humana, estabelecendo um novo reino. Obviamente, os leitores indonésios não têm essa conotação, apesar de ter a tradução quase literal, Kerajaan Baru, novo reino. Depois, canto 5, porque eu quis escolher canto 1, canto 5 e canto 10. Estas sentenças, vou ler, porque gosto de ler poemas. Estas sentenças surveiam um lado, vociferavam enquanto abríamos as asas, o vento sereno e tranquilo, partindo do amado porto, e como é costume no mar, desordamos a vela, cortando os céus, dizendo, boa viagem. Logo o vento... perdão. Perdão. Logo o vento nos fez seguir o movimento esperado. Depois, kata-kata ini diucapkan orang tua yang terhormat. Dengan keras saat kami membuka sayap ke angin yang tenang dan sunyi. Berlayar dari pelabuhan tercinta, dan dalam kesempatan ini seperti biasa di laut, layar dikembangkan, memotong langit. Ia berkata, semoga perjalanan kalian menyenangkan. Segera angin membuatkan kapal kita bergerak seperti yang diharapkan. Aqui temos problema, desafio de traduzir bem honrado. Sim, parece muito simples, não? Orang tua, uma pessoa idosa respeitável, mas essa conotação portuguesa não pode ser transmitida exatamente na língua indonésia. E depois também a terminologia marítima, como as palavras abríamos as velas, layar dikembangkan, o porto amado, que não temos estes termos na língua indonésia, mas então, portanto, fiz essa tradução literal para palavra por palavra. E também temos essa expressão ritualística dizendo boa viagem, não? Com essa cheia de conotação para a cultura portuguesa, não? Que para os leitores indonésios não tem sentido. Simplesmente boa viagem. Então, fiz a tradução que a sua viagem seja agradável, implica um ritual de despedida. Depois, por último, canto número 10, e tem essas personagens mitológicas que os indonésios não conhecem, como vou ler. Mas já o claro amadora da Laricea adultera inclinava aos animais. Lá, para o grande lago que rodeia,
transmitiam nos fins ocidentais o grande ardor do sol, favornino inferia, como os sospro que nos tanques naturais encrespa a água serena e despertava os lírios e jasmins que a calma anggava. Kekasih yang terkenal Larissa sudah mengendalikan hewan-hewannya dengan penuh semangat agar menggerakkan kereta dari matahari menuju laut yang mengelilingi Thames Town di ujung darat barat. Panas matahari yang kuat, angin Favonium membuat mereka berhenti. Lecutan-lecutan membayarkan tenang danau alami sehingga bergoyang tanpa bunga lili dan melati. Aqui temos esses elementos muito culturais, né? Fortemente culturais, como Larissa. Esse termo refere a uma figura da mitologia grega. Na tradução inicial foi necessário capturar o sentido do amor e infidelidade representados por Larissa. Portanto, uma nota de rodapé foi adicionada. Larissa, nascida em Larissa, tem Tessélia. Aqui Camões se refere a ninfa corônia que trai Apolo. Então, diz dei essa nota de explicação. E depois, Favonino é uma personificação do vento, o vento, na mitologia grega, e foi traduzido para Famonium, e recebeu uma nota de rodapé. Famonium, angin yang lembut, sama dengan Zefiro. Favorino, brisa suave, igual semelhante ao Zefiro. Isso sim. E como conclusão, finalmente, a conclusão desta pesquisa, ou seja, essa tradução, destaca a importância da tradução como um ato de mediação cultural, enfatizando a necessidade de os tradutores fossem não apenas um profundo conhecimento linguístico, mas também compreensão transcultural. E o desafio de traduzir os estudantes para o início destaca a complexidade envolvida na transposição de obras literárias ricas em contexto cultural histórico. E também a necessidade de sensibilidade cultural, adaptabilidade de escolhas estratégicas durante o processo de tradução torna-se evidente para preservar a essência da obra original e permitir que os leitores indonésios apreciem a sua riqueza.